Olá, começa a partir de agora o programa Renovando Vidas, o programa da família. Um programa que tem como objetivo principal alcançar a sua vida pessoal e também a sua vida familiar. E qual é o instrumento que nós temos usado para conseguir alcançar a sua vida e a sua família? O instrumento é a palavra de Deus, é a voz profética do Senhor falando conosco todas as semanas. E nós temos esta oportunidade, este privilégio de estarmos sempre juntinhos, compartilhando, conversando, lendo a palavra de Deus e falando a respeito da vontade do Senhor para as nossas vidas, Todas as ministrações que nós temos colocado aqui no programa Renovando Vidas são todas pautadas na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Eu tenho certeza que você aí de casa tem uma Bíblia, então eu quero convidar você para que você possa ler, estudar a Bíblia, sempre pedindo a Deus sabedoria, discernimento. Todas as vezes, antes de lermos a Bíblia, nós precisamos orar a Deus e falar: Senhor, esta é a sua palavra, fala comigo, eu quero ouvir a sua voz, eu quero ser temente ao Senhor, eu quero obedecer a sua vontade e o seu querer. A melhor maneira de ouvirmos Deus falar conosco é através da Bíblia, da palavra de Deus. Às vezes a gente ouve algumas pessoas disserem assim: Deus falou comigo e hoje eu tenho feito isso em prol da obra do Senhor. E algumas pessoas ficam admiradas com isso, E diz: Senhor, o Senhor falou com aquela pessoa, fala comigo também. E a gente às vezes fica assim, esperando Deus falar conosco de forma ali clara, de forma que a gente possa ouvir. Mas a maneira mais clara e a maneira que Deus escolheu para se comunicar conosco é através da Bíblia Sagrada. Deus já instituiu essa palavra aqui, instituída, é a vontade de Deus, É o desejo, é o propósito, é o plano de Deus. E a Bíblia, ela não muda. Ela não mudou, ela não foi aperfeiçoada para os nossos dias de hoje, tempos modernos, onde a tecnologia está muito avançada. A Bíblia é a mesma que foi escrita. Ela continua sendo agora e ela continuará sendo para daqui a, quem sabe, muitos e muitos anos, quem sabe centenas de anos, se Jesus não voltar até então. Então a Bíblia ela não muda, a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e ela jamais volta vazia. E hoje na programação Renovando Vidas nós teremos a oportunidade de compartilharmos mais uma vez uma porção da palavra de Deus, onde eu creio que o Senhor há de falar comigo e também com você, amigo telespectador, que está aí do outro lado, quem sabe no conforto da sua casa, ou através do seu computador, na internet, pelo nosso portal, acompanhando esta ministração. Nós iremos ler um texto. Hoje eu quero investir um pouquinho mais de tempo com vocês. Nós iremos ler um texto um pouco maior, aonde na sequência então nós teremos a oportunidade de falarmos um pouco a respeito deste texto. Eu quero deixar aqui também um canal aberto para que a gente possa se comunicar. Eu quero deixar o nosso e-mail, nosso endereço eletrônico, onde você pode estar nos enviando e-mail, nos dando sugestões, quem sabe a respeito de algum tema que você gostaria que fosse abordado aqui na nossa programação, alguma dúvida, quem sabe, que você tem em relação à palavra de Deus. Nós não sabemos tudo, ao contrário, nós também temos muitas dúvidas, mas nós com certeza buscaremos uma resposta primeiramente em Deus e, se for necessário, o Senhor há de usar outras pessoas também para nos orientar, para que a gente possa então compartilhar com vocês. O nosso endereço eletrônico é aravideos@uol.com.br. Você pode também entrar no nosso portal www.aravideos.com.br. Lá você também tem acesso ao nosso e-mail, tá bom? Então fica aí esse convite para você, para que a gente possa compartilhar então algum assunto que você esteja querendo ouvir. Mas eu creio que essa palavra de hoje, se você não estava nem pensando em ouvi-la, você terá a oportunidade não apenas de ouvi-la, mas de ser poderosamente abençoado por ela. Amém? Quero convidar você que tem acesso aí à sua Bíblia, abri-la no livro de 2 Reis, capítulo 4. Nós iremos ler a partir do versículo 8. Nós iremos falar a respeito de uma mulher e da sua família, A gente
tem como foco aqui na nossa programação também as famílias, né? Alcançar as famílias, falarmos a respeito das nossas famílias, e nós iremos falar hoje a respeito de uma família, né? Que a Bíblia Sagrada aqui nos fala a respeito dela. A Bíblia diz no livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8, nos fala sobre a mulher sunamita e o seu filho. A Bíblia diz: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o deteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a ele a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma mesa e uma cama, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirar. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sumanita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele. Porque lhe dissera, disse-lhes: eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Pelo que disse ela, chama-a, e chamando-a ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para a tua serva. E concebeu a mulher, e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para com seu pai, que estava com os segadores, e disse ele ao seu pai: ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! Então disse a um moço o pai: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e então morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou ao seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado? E ela disse: tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo-a o homem de Deus, de longe disse a Geazi, seu moço: eis aí a mulher sumanita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e dize-lhe: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com o teu marido? Vai tudo bem com o teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. Mas chegou Geazi para a retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa-a, porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. E disse ela: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não, disse eu, não me enganes. E ele disse a Geazi:
Cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdas, e se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe o aviso, dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca do menino e os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino se aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino expirou 7 vezes e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama esta sumanita, e chamou-a e veio a ele. E disse ele: toma o teu filho. E veio ela e se prostrou aos seus pés e se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. Hoje, no bloco anterior, nós lemos o texto da sumanita e o seu filho, né? Nós vimos na palavra de Deus, no livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8, a história de vida de uma mulher que tinha uma família, ela era uma mulher casada, uma mulher que vivia juntamente com o seu esposo e uma mulher que teve uma visão de Deus. Nós vemos que a mulher sunamita, ela olhou para a necessidade do seu próximo. A mulher sunamita, ela via a necessidade do homem de Deus. Ela via que Eliseu passava todas as épocas, né, que lhe eram necessárias estar naquela região. Ele passava e ele muitas vezes não tinha aquilo que lhe era necessário para se manter, para estar bem, tendo as suas provisões todas mantidas. Essa mulher então teve uma visão. A primeira visão que ela teve foi de alimentar este homem, e a Bíblia diz que ela começou a dar pão para Eliseu e o seu servo Geazi. A partir daí, então, Eliseu, sempre que passava por aquela região, ele então se achegava à casa desta mulher e do seu marido, provavelmente uma casa onde habitava a paz, onde habitava a tranquilidade, a presença do Senhor, porque nós vemos que Eliseu ia até essa casa e lá ele se alimentava de pão, porque esta mulher era uma mulher generosa. Ela abençoava o homem de Deus com o pão, que era o suprimento que ele precisava. Mas essa mulher foi mais além. Ela se deixou ser usada por Deus para que todas as necessidades de Eliseu fossem supridas. Nós vemos que um determinado dia essa mulher olhou para o seu esposo e disse: meu marido, vamos fazer um espaço, um cômodo, um quarto na nossa casa? E nós vemos que eles então juntos fizeram este cômodo, este quarto na sua casa para receber o homem de Deus. É como se eu e você fizéssemos um espaço dentro de casa para receber o próprio Deus. Termos um local para nós orarmos, termos um local para nós nos desligarmos de tudo e de todos e buscarmos a presença do Senhor. Mas acima de tudo nós precisamos deixar um local, um espaço reservado para o Senhor dentro do nosso coração.